Estamos começando mais um programa Empresários Premium, aqui pela sua Rede Nova TV. Essa televisão que está crescendo a cada dia. Nós estamos aqui em todas as cidades e estados do Brasil e para 196 países do mundo, através das 5 maiores plataformas de streaming do mundo. Nós estamos no Roku, no Amazon, DirecTV, CXTV e Soul TV. E logo mais vamos estar entrando em mais 2 plataformas. Em qualquer lugar do planeta você pode assistir o nosso programa e pode acompanhar o nosso programa. E hoje nós estamos recebendo aqui um convidado especial, ele que é advogado, ele é presidente do Instituto Deborita, esse instituto que cuida não somente de crianças, como de adultos. Nós vamos conversar, então, a partir de agora, com o doutor Fábio Siqueira. Como vai, doutor Fábio? Tudo bem? Tudo bem, grande prazer estar com vocês aqui. E até que, enfim, chegou a minha vez, né, de ter esse privilégio de estar com vocês. O privilégio é todo nosso, doutor, porque nós vamos conversar bastante hoje, principalmente sobre um assunto que vocês aí em casa devem ter algum parente, alguém, algum amigo que tem um problema que é chamado problema da diabetes, né? Eu mesmo, lá em casa, tenho a minha sogra que sofre de diabetes. E nós vamos conversar com o doutor Fábio, porque ele é um grande conhecedor, ele possui um instituto que ajuda, que cuida destas pessoas que têm esse problema. Doutor Fábio, me fale um pouquinho, primeiramente, sobre o seu instituto. Qual é o objetivo da existência dele e quais são, assim, o trabalho que vocês fazem para ajudar as pessoas com diabetes? Para falar disso, eu preciso contar um pouco da história, como nasceu o Instituto, porque você precisa saber de onde você veio para saber onde você quer chegar, né? E eu tenho uma filha com 3 anos e meio, foi diagnosticada com diabetes tipo 1, hoje ela já tem 11 anos, é a Débora, por isso o nome Deborita do Instituto. E com esse diagnóstico de diabetes tipo 1, entramos em parafuso e agora como vai ser? Uma coisa muito nova para todos, né? Mas começamos a estudar e perceber que a nossa luta não era só nossa. Milhares de pessoas com diabetes no Brasil e no nosso caso aqui em São Paulo tinham essa dificuldade de entender o diabetes e conviver com ela. Daí que surgiu o Instituto Deborita para levar a educação em diabetes para aquelas pessoas que foram recém-diagnosticadas com diabetes tipo 1, para as famílias, para o pai, para a mãe, porque nós dizemos uma coisa, Itamar, em caso de diabético, todo mundo é diabético. Então, para de ter refrigerante normal, passa a ser refrigerante zero para todo mundo e você começa a melhorar também a qualidade de vida não só do portador de diabetes, como da família. E aí que nasceu o Instituto de Diabetes Deborita, cuidando de crianças, adolescentes e jovens também com diabetes tipo 1. Eu pensava, doutor, desculpa até a minha ignorância, né? Eu achava que diabetes só dava em pessoas de idade, né? Mas você está me falando que a sua filhinha, a Débora, de 3 anos e meio, que ela contraiu a diabetes. Criança contrai diabetes? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Diabetes é uma doença autoimune, nós hoje em dia não chamamos mais de doença, mas chamamos de uma condição, porque ela se condiciona a viver com esse tratamento de insulino dependente. Então, a diabetes básica, né? É a diabetes que ocorre sempre em criança, adolescente e jovens até uma certa idade de 20 e poucos anos. A partir dessa idade, começa a ter diabetes LADA, que é uma diabetes que dá em adulto, perto de 25, 30 anos. Tem diabetes gestacional, que se desenvolve durante aquele período da gestação. E diabetes tipo 2, que é do vovô e da vovó, não é? Que é aquela diabetes que você cuida com um medicamento, às vezes metformina, um medicamento por via oral. Diabetes tipo 1, não. Diabetes tipo 1 é insulino dependente, então precisa tomar insulina para viver. Como se trata de uma condição autoimune,
não tem explicação ainda no modo científico de como que a pessoa contraiu o diabetes. Simplesmente a explicação mais básica que tem é que o pâncreas ele parou de produzir e absorver insulina e por vários motivos isso pode acontecer em qualquer pessoa. Então, de repente, ele recebe um comando do cérebro para parar de fabricar ou de absorver insulina e ali a pessoa se torna portadora de diabetes tipo 1, precisando de uma dose ou várias doses de insulina durante o dia. Agora, doutor Fábio, a diabetes, ela é hereditária? Então, por exemplo, se o pai ou a mãe de uma família, os ancestrais, né? Se ele tem esse problema na sua corrente sanguínea, na sua genética, isso representa que todos os filhos vão ter. Pode ser que no meio dessa família nasça um filho ou outro que não tenha. E também, já complementando essa pergunta, eu gostaria de te perguntar, e de repente uma família que não tem hereditariedade, ela pode contrair a diabetes? Sim, nós precisamos fazer aqui uma diferenciação entre o diabetes tipo 1 e o tipo 2. Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, como dizemos, e ela pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer família, independente de qualquer condição hereditária. Então, ela acontece em qualquer família, nas maiores diferenças de classes sociais, ela sempre está presente. Hoje, para você ter uma ideia, Itamar, no Brasil tem 16 milhões de portadores de diabetes, sendo que desses 16 milhões, perto de 25% são diabéticos tipo 1. E diabetes tipo 1 não tem nenhuma condição de hereditariedade. Então, às vezes, o pai não é, a mãe não é, o tio, o avô, ninguém tem diabetes na família e aquela criança apareceu com diabetes tipo 1, foi alguma dificuldade no pâncreas que gerou aquilo. Diabetes tipo 2, sim, aí tem causa hereditária, é cientificamente comprovado que se o avô, a avó, pai, mãe, bisavô, se tem diabetes tipo 2, tem que ficar esperto porque pode contrair a diabetes tipo 2. É lógico, dependendo da vida que se leva, retirando esse fator sedentário, comendo com mais saúde, praticando exercício físico, a diabetes tipo 2 ela tem uma menor incidência nesses casos. Há diferença entre a diabetes 1 e 2 ou é a mesma diabetes, só muda simplesmente pelo fato de um ser uma doença hereditária e a outra não? A principal diferença é no tratamento. Com o diabetes tipo 1 é insulino dependente, então ele necessita de uma dose de insulina. Essa dose é aplicada via seringa ou caneta aplicadora, aplicada várias vezes durante o dia. Então ela faz a função do pâncreas. Diabetes tipo 2 não. O pâncreas ainda funciona, mas ele está funcionando cansado, de uma forma mais morosa, então ele precisa só de um comprimido, normalmente via oral, uma metformina ou algum remédio glargina, um remédio parecido com esse, que faz com que ele reduza o nível de açúcar no sangue. A insulina do tipo 1, ele reduz a insulina de uma forma mais drástica, porque ele não tem insulina do corpo mais. E diabetes tipo 2, ele tem insulina ainda, então ele precisa só de um remédio um pouquinho mais fraco. Antigamente, na minha época, né, me desculpem aí os jovens, né, mas na minha época existia somente a seringa, né? A pessoa precisava aplicar a insulina, ela ia na perna, na coxa, e depois passaram a aplicar na barriga, mas hoje em dia, com a metodologia, com o avanço da ciência, nós temos essa caneta que aplica, que não tem agulha e não causa dor, acredito eu, né? Porque antigamente as pessoas aplicavam essa seringa e ficavam com a barriga toda roxa, né? Às vezes você via um rapaz assim jogando bola, aí toda cheio de marca daquelas injeções das insulinas que as pessoas tomavam. Hoje em dia, doutor, essa canetinha que aplica, né, a insulina, ela não tem agulha, né, não deixa roxo as pessoas. Então, nós temos uma tecnologia muito grande hoje a serviço dos portadores de diabetes, mas não tem acesso a todos. Nem todos têm acesso a essa tecnologia, até pelo custo disso, né? Como eu disse, muitos dos portadores diabéticos têm uma incidência de condição financeira um pouco difícil, então eles não têm acesso a uma caneta mais cara, não têm acesso a uma bomba de insulina. As bombas de insulina hoje no Brasil podem chegar a R$30 mil facilmente, uma bomba de insulina. O que é uma bomba de insulina? Ele substitui a caneta. Então ele fica acoplado na pessoa através de uma cânula e ele vai fazendo lançamentos de insulina durante o dia. Ele funciona como se fosse um pâncreas artificial. A caneta não, você já precisa contar através do seu médico ou de um sistema de contagem de carboidratos quanto que você
você vai se alimentar naquele momento e saber quanto você vai aplicar de insulina. Mas, ao contrário do que as pessoas pensam, Itamar, caneta tem agulha sim. Tem agulha. Tem agulha. E é uma agulha bem fininha, 0,4 milímetros, 0,6 e 0,8, dependendo do tamanho e da idade da pessoa, mas tem agulha sim, então ela dá uma espetada assim. Dá, né? Eu pesquisando a sua biografia, doutor, eu vi um vídeo seu, porque, logicamente, o entrevistado vem aqui para participar do nosso programa, a gente tem que tomar conhecimento da biografia, da vida, do trabalho dos nossos entrevistados. E eu, pesquisando um pouco sobre a sua vida, eu vi um vídeo onde que você está com um aparelhinho e eu não sei se é sua filha, quem é uma menina, parece, né? Você chega com um aparelhinho e você coloca perto dela, né? Praticamente nem encostou nela, ou se encostou, parece que ela tinha um negócio colado aqui no braço. Eu não saberia lhe dizer o que é isso. Eu gostaria que o senhor me explicasse se existe esse aparelhinho de medição, né? Onde que a pessoa pode medir para ver se a pessoa está com a insulina alta, se está com a insulina baixa. Fale um pouquinho sobre esse aparelho, como é que funciona e como que as pessoas conseguem um desse. Amar, nós sabemos que todas as pessoas que têm diabetes precisam fazer a medição diária. E muito mais do que a medição diária do índice glicêmico, ele tem que fazer a medição, às vezes, a cada 2 horas. Então, veja, aquele aparelhinho que todo mundo já deve ter feito, né, um teste, que fura o dedo, que dói a beça, não é? Que sai um pouquinho de sangue, você coloca no aparelho e você vai saber quantos % você está com nível de glicêmico. Se ele está muito alto, está muito baixo, se está controlado. E o portador de diabetes, principalmente o tipo 1, ele tem que fazer essa verificação de 10 a 12 vezes por dia. Então, veja só, ele vai furar 12 vezes por dia. A mão. Então, imagina isso para uma criança como a minha filha, 3 anos e meio, furar 10 a 12 vezes a mãozinha por dia. Fica muito difícil, mas não tinha o que ser feito, tinha que fazer isso. Tinha que furar. Tinha que furar, não tinha jeito, não pode ter dó nessa hora, tem que furar porque você tem que cuidar. Tem que preservar a vida. Você não consegue saber o quanto está a glicemia sem fazer isso. Aí veio essa tecnologia, é um sensor europeu que já está disponível no Brasil, já tem nas farmácias. O nosso empecilho aqui é o custo muito alto dele, mas as pessoas aos poucos estão tendo acesso. Por uma parceria que o Instituto tem com algumas empresas, nós conseguimos disponibilizar esse sensor para algumas crianças, algumas pessoas que precisam mais dessa verificação, dessa monitorização de uma forma mais atual. Nós entregamos esse sensor. Como funciona o sensor? É como se fosse um aparelho, tamanho desse telefone, quando encosta no braço da pessoa que já tem uma aplicação daquele botão, não é? E ele já dá a leitura da glicemia. É uma coisa muito simples, pode ser feita a glicemia a cada 10 segundos. Então, você consegue verificar com muito mais qualidade o quanto está a glicemia naquele momento, se ela vai subir, se vai descer, se vai permanecer naquela situação. E então, o controle do paciente, o controle pelo pai e pela mãe, falando aqui de criança, fica muito mais próximo de algo aceitável para ser feito. Muito bem. Doutor, eu gostaria de te perguntar se a diabetes mata. Mas antes de você responder, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho e vamos saber do Dr. Fábio Siqueira se a diabetes mata ou não mata. Fique por aí. Bem, pessoal, vocês viram que o intervalo foi rapidinho, nós já fomos e já voltamos. E eu quero aproveitar essa volta
para mostrar aqui para vocês o meu livro, O Menino Limoeiro. Esse livro, ele é incrível. Ele acabou de ser escrito e você aí em casa, você tem que mostrar, você tem que presentear, você tem que ler para o seu filho a minha biografia, a minha história de vida, o menino limoeiro, o menino que vendia limão nas ruas de São Paulo e que se transformou no CEO aqui da Rede Nova TV, essa emissora de televisão que está em todo o planeta, 7 continentes do mundo, 196 países do mundo. E aqui, quem fez o prefácio foi o senhor Cênor Abravanel Silvio Santos, e aqui vai contando toda a minha história, a minha trajetória de vida, desde criança até ser um empresário de sucesso. Vale a pena. E para você adquirir esse livro, basta você ir lá no meu Instagram, @ItamarOliveiraOficial, tudo junto, @ItamarOliveiraOficial, e você vai na minha bios e ali você vai direto para o link para você adquirir esse livro imperdível. Eu já o li várias vezes, mesmo conhecendo a minha história, eu me emociono a cada página. Eu tenho certeza que vocês aí em casa vão gostar e vão amar demais em ler e presentear este livro. E nós estamos conversando hoje aqui com o Dr. Fábio Siqueira, ele que é advogado, ele que é presidente do Instituto Deborita, e está dando uma verdadeira aula, os ensinamentos para todos nós que temos familiares que têm diabetes e que não temos, né? Às vezes você não tem um parente aí, eu tenho a minha sogra lá. E eu perguntava para o doutor Fábio, antes do intervalo, se a diabetes mata ou não mata, doutor. Eu vou responder isso de uma forma muito clara. Diabetes não mata. Diabetes nunca matou. O que mata as pessoas são as complicações por causa de uma diabetes mal cuidada. Então, hoje no Brasil, cerca de 62% das mortes coronarianas, cardíacas, foram ocasionadas por um mau tratamento de diabetes. O Brasil, Itamar, as pessoas não sabem disso, mas ele é campeão mundial de amputações de membros inferiores, perna, pés e dedos. Campeão mundial de amputações, ganha até daqueles países que têm bombas, minas terrestres abandonadas. Nossa. E tudo mais. É tão terrível isso porque as pessoas não conseguem fazer um tratamento adequado. Por não conseguir fazer esse tratamento adequado, acaba tendo problemas circulatórios e por muitas vezes começam a ter essas amputações de dedos, depois de pés e às vezes da perna. Puxa, que coisa. Eu mesmo tenho uma amiga que ela já faleceu há uns 10, 12 anos, mais ou menos. O nome dela era Mercedes. Ela tinha problema de diabetes e ela tomava banho, eu acho que ela não enxugava direito o dedo, né? Aí deu uma frieira no pé dela e ali foi comendo ali os dedos e depois ela teve que amputar. Eu também tive um amigo também que já é falecido, o finado Petrúcio Melo, ele que era jurado lá do programa Silvio Santos, também ele tinha problema de diabetes, teve também essa frieira, né? E ele também teve que amputar. A Mercedes amputou só o pé. Agora, o Petrúcio já teve que amputar a perna, né? Então, a gente vê realmente que falta esclarecimento, né, para a população brasileira e falta também ajuda governamental para as pessoas adquirirem medicamentos, para conseguirem tratamentos. Eu pergunto ao senhor, doutor, essa insulina é o governo quem fornece? É a farmácia que cede, a gente tem que comprar isso. Como é que funciona? E depois eu vou fazer uma outra pergunta sobre o Instituto, como é que vocês ajudam. Mas eu queria agora que você só me respondesse se o governo dá ou se a gente tem que comprar. A pessoa que tem diabetes, ela tem que ir na farmácia ou no hospital comprar essa insulina? Não é bem assim. Existe uma resolução da Conitec, que é um órgão relacionado ao Ministério da Saúde, que determinou que a partir do ano de 2017, todos os portadores de diabetes que fossem insulino-dependentes poderiam receber as insulinas pelo SUS. Muito legal se isso funcionasse, mas não funciona muito bem assim. E são 2 tipos básicos de insulina que as pessoas têm que ter acesso, que é a insulina NPH, que é a insulina humana, que nós falamos aqui que é uma insulina mais lenta, que a pessoa toma de 1
1 a 2 vezes por dia e ela vai lançando no corpo dela gotículas dessa insulina, fazendo com que a glicemia no sangue ela vá baixando aos poucos. E tem a insulina de ação rápida, que nós falamos que é a insulina do almoço, do jantar, do café da manhã, sempre que o paciente portador de diabetes tipo 1 for fazer uma refeição, ele tem que medir a sua glicemia e ver o quanto de insulina ele tem que aplicar para imediatamente, quando ele tiver acesso àquele alimento, não subir muito, ou se já estiver alto, baixar rapidamente. Então, são 2 tipos de insulina. Esses 2 tipos de insulina se consegue sim no posto de saúde, através de um cadastro que tem que ser feito no Ministério da Saúde, no Estado e no município. Não é tão ruim, assim, não é tão complicado assim fazer esse cadastro, mas as insulinas não são boas. As insulinas, tanto a NPH como a de ação rápida, elas não são insulinas satisfatórias, não atendem muito bem o paciente. As insulinas de farmácia, por sua vez, que já são insulinas análogas, que nós falamos, insulinas mais novas, mais modernas, elas funcionam 7 vezes mais e funcionam melhor do que essas insulinas que nós temos no posto. Então, quando você pode ter acesso, pode comprar, pode ter certeza que o teu tratamento vai ser muito melhor do que aquele que está conseguindo só retirar no posto de saúde. Agora, o senhor falou aí, doutor Fábio, de 2 tipos de insulina. Então, isso representa que a pessoa que tem diabetes, ela tem que ter no seu estoque, na sua casa, 2 tipos de insulina, porque, de repente, eu vou lá, como um bolo, aí a insulina sobe, aí eu tenho que aplicar um para baixar, e se por acaso eu comer sei lá, uma outra comida e no lugar de baixar, aumenta, aí eu tenho que aplicar outra insulina? Nós vivemos num universo, Itamar, onde as pessoas que são portadoras de diabetes têm um grande dilema, que são os grandes extremos. Então, a hiperglicemia, quando ele está muito alto, acima de 300, 400, às vezes 500, e dá high, né, HI, que dá no aparelho, e a hipoglicemia, quando ele está abaixo de 70 unidades por miligrama ali que você faz no aparelho. Quando está abaixo disso, ele pode ter uma hipoglicemia, que a gente costuma falar quando você ficou muito tempo sem comer, está sentindo mal, precisa comer alguma coisa para melhorar o açúcar. Não é assim que a gente fala? O portador de diabetes também tem essa dificuldade. Por ele ter uma condição muito alta de insulina no seu corpo, dependendo do que ele faz, dependendo do movimento, dependendo se é criança, se está correndo, se está brincando, se está jogando bola, vai baixar a glicemia muito rápido. Então, ele tem esses episódios de hipoglicemia. Aí você me pergunta, o que ele precisa ter 2 insulinas? Não só isso, ele precisa ter uma insulina NPH, que é uma insulina de ação lenta, que essa insulina vai agindo durante todo o dia, durante 24 horas, vai agindo no corpo. E tem que ter uma insulina de ação rápida, que é a insulina que faz com que abaixe rapidamente o índice glicêmico. E tem que ter também um aparelho de monitorização, ele tem que monitorar a sua glicemia várias vezes durante o dia. Se ele não tiver ainda acesso à tecnologia do sensor, do leitor, ele tem que furar o dedo sim, não é? E até vou dar uma dica aqui para todos aí que estão em casa: pode furar na ponta dos dedos e nunca na lateral, é sempre na polpa do dedo que se fura, tá? E também aqui, os médicos não vão gostar do que eu estou contando de segredo, mas eu vou contar. Você pode furar aqui na mão também, na lateral da mão, na palma da mão. É um lugar muito bom para você fazer, principalmente nas crianças, porque o dedo machuca muito, Itamar. As crianças sofrem muito com isso. E é uma luta hoje do Instituto Deborita, nós lutamos judicialmente, lutamos também com as instituições públicas para que as pessoas tenham acesso, principalmente as crianças, a esse sistema de monitoramento sem furos. É verdade, e isso, essa é a minha próxima pergunta, né? Sobre o seu instituto, o trabalho bacana que vocês fazem, porque o doutor Fábio, para vocês que não sabem, ele também é advogado, né? Então, ele conhece bastante a legislação, conhece as leis brasileiras e ele coloca todo o seu conhecimento para ajudar as pessoas que têm diabetes. Agora, doutor, como que a sua entidade, como que o seu instituto ajuda as pessoas que às vezes não têm dinheiro, não têm condições de comprar um equipamento desse? O Instituto é um instituto sem fins lucrativos, então nós não recebemos nenhuma benesse do Estado, nenhuma benesse particular de ninguém. Muitas vezes, você sabe muito bem como faz isso, você também faz um trabalho excepcional, né, para as pessoas do Estado de São Paulo, mas nós fazemos isso de coração, nós colocamos do nosso bolso e muitas vezes temos ajudas de grandes empresários, de empresas que fazem doações, não só de alimentos para as pessoas que precisam, porque não é porque a pessoa tem diabetes que ela também não está passando uma situação difícil. Então, ainda
mais nessa questão da pandemia, muita coisa mudou. Então, nós temos ajudado as pessoas com alimentos, temos ajudado as pessoas com insulinas, com monitoramento glicêmico, com fitas, porque aquela caixinha de fita com 50 fitas chega a custar R$130. E aquilo a pessoa usa em uma semana. E como que o pai de família vai comprar isso? É muito difícil. Muito difícil. Então, nós conseguimos doações, centenas de doações dos laboratórios, das grandes empresas, às vezes de comerciantes, de farmacêuticos, doam para o Instituto e o Instituto acaba atendendo essas pessoas que vêm até ele. Nós temos muitas pessoas cadastradas em todo o estado. Então, essas pessoas que têm um cadastramento no Instituto acabam recebendo aquilo que elas precisam para aquele momento. Eu, há pouco tempo, há coisa de um mês, eu perdi um grande amigo meu, o André Nilson Moraes. O André Nilson, ele tinha, eu acho que essa que sobe... Hiperglicemia. E parece que a pessoa não pode ficar muito tempo sem comer. E ele ficou muito tempo sem comer, e aí deu um problema nele. O que ele fez? Ele pegou uma bala de hortelã, colocou na boca, né, para ver se mudava alguma coisa. Infelizmente, sabe o que aconteceu com ele? A bala de hortelã parou aqui na garganta, e ele parou de respirar, ele teve um AVC ali no chão. Ele estava no meio de um escritório, no meio de uma reunião, né, tentaram socorrê-lo de um jeito ou de outro, mas não foi possível. Chamaram os médicos, né, os paramédicos, eles chegaram lá, fizeram a traqueostomia, abriram ali, mas, infelizmente, a bala ficou parada aqui na garganta, não subia nem descia, e ele acabou falecendo. Então, um cuidado muito grande que você aí em casa tem que ter é quando você for chupar uma bala, principalmente a bala de hortelã, e você que é pai, você que é mãe, tome cuidado em dar uma bala para os seus filhos. Esse meu amigo, com 52 anos, ele faleceu porque a bala ficou parada aqui na garganta. Não subia, não descia. Então, sempre que você for chupar uma bala, se você tem algum problema você precisa chupar essa bala, morda a bala, né? Faça da bala vários pedaços para você não correr o risco que o André correu. Infelizmente, ele não está mais aqui, só restou a saudade dele, né? Doutor, eu gostaria que você deixasse agora os seus contatos, as pessoas que quiserem saber mais, porque você tem um grande conhecimento, o seu instituto está aí para servir a população, você tem feito um trabalho extraordinário que Obrigado. Eu acompanho, e é por isso que eu te convidei para você vir hoje participar aqui, e eu aprendi bastante coisa, e as pessoas em casa têm muitas dúvidas também. Então, como que elas fazem para poder tirar suas dúvidas e até, quem sabe, se elas precisarem, como que elas encontram o seu instituto? Então, nós estamos em todas as redes sociais como Instituto de Diabetes Deborita, lembra do nome Débora, Deborita, Instituto de Diabetes Deborita, você vai achar no Instagram, no Facebook, nós temos também a nossa página oficial na internet, e lá você também vai me encontrar, @drFábio Siqueira, DR de doutor, drFábio Siqueira, você vai entender um pouco mais sobre diabetes, sobre a nossa luta, e vem lutar com a gente, que isso é muito importante. Nós precisamos da ajuda das pessoas, não só daquelas que têm algum portador de diabetes na família, mas aqueles também que sabem que nós temos uma questão de saúde pública e precisamos ajudar as pessoas. Doutor Fábio, quero te agradecer e agradecer a você, amigo telespectador, que acompanhou esse programa, esses ensinamentos do doutor Fábio Siqueira. Que Deus possa abençoar a todos vocês e nos vemos na próxima semana. Fica com Deus.